Shalom, 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 povo de Deus. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1 começa falando assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. É interessante esse texto porque já começa a nos mostrar Deus como criador. E aqui as Sagradas Escrituras não tem nenhuma preocupação de provar a existência de Deus. Ela já começa com a afirmação que Deus criou céus e terra. Todo o universo é criação de Deus. Todo o cosmos é obra das mãos de Deus. E as escrituras começam dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra. Já é evidência, não é, da existência de Deus. Ele criou todas as coisas. Ele criou os céus e a terra. E aí no versículo seguinte, a Bíblia diz: A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha que interessante. Alguns estudiosos bíblicos nos dizem que há uma diferença de muito tempo entre o versículo 1 e o versículo 2. O versículo 1 começa dizendo que Deus criou céus e terra no princípio. Porém, no verso 2 diz que a terra estava sem forma e vazia. E alguns estudiosos bíblicos dizem que no original, esse termo estava sem forma, é que a terra tornou-se sem forma e vazia. E a explicação para isso é o julgamento do inimigo, do diabo, né, quando ele é lançado sobre a terra. E aí a terra experimenta um primeiro juízo, um primeiro julgamento, e por isso ela tornou-se sem forma e vazia. Porque a Bíblia diz lá em Isaías que Deus criou a terra não para ser um caos, mas para ser povoada, para ser habitada. Então, possivelmente, como alguns estudiosos bíblicos dizem, a terra tornou-se sem forma e vazia justamente por conta desse julgamento, desse juízo de Deus sobre o nosso adversário. E aí o texto continua dizendo que havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, o Espírito Santo ele está presente aqui na criação de Deus, sobre a terra, sobre os céus e a terra, e ele também está presente, né, nessa possível restauração da criação da terra. Quando o texto sagrado diz: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, os eruditos cristãos, os eruditos bíblicos dizem que esse termo pairava a ideia de incubar, como uma ave que está sobre os ovos, incubando, chocando os ovos, né? Então a ideia no original de que o Espírito Santo estava sobre aquilo que Deus havia criado e que agora estava precisando de restauração, e ele estava chocando, ele estava incubando para que viesse a realidade de tudo aquilo que a terra haveria de ser, né? De todo o pleno potencial que Deus criou a terra para ser. Então o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isso também é muito interessante, porque já no início aqui das Escrituras Sagradas, a gente percebe a ação dessas três pessoas da divindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós temos o Pai, Deus, né? Como diz a Bíblia no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós temos aqui o Pai representado na pessoa de Deus, que criou os céus e a terra. Nós temos o Espírito aqui pairando sobre a face das águas, o Espírito Santo. E aí nós temos também a palavra, o Logos, que é Jesus Cristo. Lá em João, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então lá a Bíblia Sagrada diz que o Verbo estava presente na criação. E a gente percebe isso quando Deus libera a palavra, quando Deus disse, né? Disse Deus. Então Deus liberou o Verbo, Deus liberou a palavra. Disse Deus: haja luz, e a luz, e houve luz. Então a gente percebe essa manifestação da Trindade aqui já no início da criação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O Pai criando todas as coisas, o Espírito Santo que estava ali incubando a criação, pairando sobre a face do abismo, sobre a face das águas, perdão, e Cristo, Jesus,
como o verbo de Deus, como a palavra que é liberada, que é soprada da boca de Deus. Deus disse: haja luz, e houve luz. Então é interessante, poderoso, que as três pessoas divinas, elas estão operando, estão atuando em toda a criação. E a gente aprende isso, né? Deus, o Pai, é o Criador, porém o Espírito Santo e o Filho estão presentes, cooperando com o Pai na criação. Deus, o Filho, é o Redentor, mas o Pai e o Espírito também estão presentes na redenção. E o Espírito Santo é aquele que santifica, mas também o Pai e o Filho estão presentes trazendo santificação. Então isso é poderoso, né? As três pessoas estão sempre atuando na criação de Deus, em toda a economia de Deus, em tudo aquilo que Ele faz. As três pessoas da Divina Trindade estão atuando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ok? O texto continua, no verso seguinte diz: e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus sempre separa luz e trevas, né? A gente percebe isso claramente, Deus declarando essa separação entre luz e trevas. É claro, aqui tem um ponto de vista físico mesmo, mas isso também traz um símbolo daquilo que é espiritual. Porque assim como no físico Deus separou a luz, a claridade da escuridão, assim no espiritual Deus também separa luz de trevas, luz de escuridão. E Deus declara que a luz é boa, né? E ele diz: fez separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. Houve tarde e manhã e o primeiro dia. Então aqui é o primeiro dia da criação, né? No primeiro dia da criação, Deus trouxe à existência a luz. E isso é muito poderoso, porque você vai perceber que os luzeiros só serão criados no quarto dia. Aqui Deus cria a luz, Deus traz a luz, né, sobre a terra, mas ainda não tem os luzeiros. O que a gente vê aqui é a própria glória de Deus, Cristo como a glória de Deus, brilhando, iluminando a terra, né? E assim também será na Nova Jerusalém, em Apocalipse. A Bíblia diz que Cristo será a sua luz, né? Cristo será a sua luz. E aqui a gente percebe isso também, né? Há uma fonte de luz que está iluminando a terra aqui no primeiro dia da criação, mas ainda não são os luzeiros. Não é o sol, a lua e as estrelas, porque eles só serão criados no quarto dia. Então, Deus está iluminando a terra, eu creio, eu acredito, com a sua glória, fazendo a sua glória resplandecer. Então, quando ele cria a luz, ele permite que a sua glória venha sobre a terra e ilumine toda a terra. Por isso que a Bíblia deixa bem claro que Deus faz separação de luz e trevas, né? Luz simboliza também conhecimento e trevas simboliza ignorância, né? Claro que aqui está falando da luz física, da escuridão física, mas tem um símbolo espiritual por trás, por isso que Deus separa, né? E na nossa vida, como servos de Deus, nós precisamos entender claramente o que é luz o que é trevas. E a nossa vida precisa estar debaixo da luz de Cristo, e nós não podemos ter sombras em nossas vidas, nós não podemos ter áreas da nossa vida debaixo das trevas. Onde há trevas, onde há ignorância da realidade espiritual, da verdade de Deus, ali é um ponto em que o inimigo encontra para aprisionar, para ter vantagem sobre as pessoas que estão debaixo de escuridão, debaixo de trevas, debaixo de engano, debaixo de ignorância espiritual. Por isso a Bíblia diz, Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é luz, né? Luz é conhecimento pleno da verdade. Por isso Deus separa luz de trevas. Então esse é o princípio. Então no primeiro dia Deus trouxe a criação da luz. Amém? Que você possa ter luz abundante em sua vida, em seu coração, e a luz de Cristo possa brilhar plenamente em você, plenamente na sua casa, plenamente na sua família, plenamente em cada área da sua vida. Que não haja sombras, que não haja escuridão, que não haja trevas em nenhuma área da sua vida, mas que você seja pleno da luz de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Depois a gente continua com esse estudo, com essa reflexão, a partir do segundo dia da criação de Deus. Deus te abençoe,
abençoe sua casa e sua família. Vou orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar nesse instante e pedir ao Senhor que derrame sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, a tua graça, a tua abundância, a tua bondade e que haja luz abundante em cada área da vida do meu irmão. A luz de Cristo possa brilhar e que as trevas do pecado, as trevas da maldade, as trevas do engano, Senhor, sejam dissipadas em nome de Jesus. Que os olhos espirituais sejam iluminados pela luz de Cristo. Cada ente querido desta pessoa tem os seus olhos espirituais iluminados pela luz de Cristo. Em nome de Jesus. A luz é boa. Nós abençoamos cada um no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Compartilhe essa mensagem, deixe o seu like e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Deus te abençoe. Shalom, shalom. Graça e paz.